Não sei fazer cerimonial. Não, só. Já agradeço, boa noite, agradeço a participação. Você é o vice-presidente e tal, né? Porque é presidente também da Comissão de Finanças e Orçamento. Você é da comissão? Sou Isso aí eu sei que você é da e comissão. presidente da Comissão de Finanças e Orçamento. Não reparou que eu estou gelada. Presidente da comissão. A minha segunda também e tal. Tá. Boa noite a todos. Agora 19 horas e 3 minutos. Vamos dar início à audiência pública para a apresentação da proposta da LDO para o exercício de 2025. Agradecer a presença do vice-presidente da Câmara, vereador Gabriel Valões, que também é presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, o vereador Ricardo Trombini, a servidora Mariana. Eu sou a Carla, diretora do Departamento de Contabilidade da Prefeitura. Agora eu vou passar a palavra a Juliana, contadora, que vai expor alguns conceitos sobre a LDO. Boa noite. A Lei de Diretrizes Orçamentárias, a LDO, foi criada pela Constituição de 1988. Ela é elaborada anualmente e tem como objetivo apontar as prioridades do governo para o próximo exercício. A LDO faz ligação entre o PPA e a LOA, pois, baseando-se no que foi estabelecido pelo plano plurianual, ela orienta a elaboração da Lei Orçamentária Anual. É uma lei de iniciativa do Poder Executivo, estabelece metas e riscos fiscais que possam vir a afetar as contas públicas, define as prioridades para o próximo exercício e dispõe diretrizes para a elaboração da LOA. A LDO tem previsão legal no artigo 165, parágrafo 2º da Constituição Federal, na Lei 101/2000, em seu artigo 4º, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, e também na Lei Orgânica do nosso município, no artigo 107 e no artigo 4º, inciso 2º. Como já citado, a LDO é uma lei de iniciativa do Poder Executivo. O projeto de lei é elaborado e encaminhado a esta Casa de Leis para apreciação dos vereadores. Nessa apreciação, eles podem propor emendas pelas quais são possíveis alterar conteúdo do projeto e devolvem ao Executivo com aprovação. Devolvida ao Executivo, as emendas são acatadas ou vetadas e então é sancionada a lei. Os prazos. O projeto da LDO deve ser encaminhado ao Poder Legislativo até o dia 30 de abril. E o Poder Legislativo tem como prazo para aprovação até o final do primeiro período da sessão legislativa, que nesse exercício será no dia 24 de junho. O projeto de lei ele está dividido em 5 capítulos, e são eles. Capítulo 1, disposições preliminares. Capítulo 2, fala das diretrizes para elaboração e execução do orçamento. No capítulo 3, as prioridades e as metas. Capítulo 4, das alterações na legislação tributária. E capítulo 5, as disposições gerais. Nesse slide, elencamos as principais diretrizes contidas no projeto de lei, que são inclusão social e acessibilidade, assistência médica à população, desenvolvimento e crescimento econômico, apoio a estudantes, fomento ao turismo. Dispõe também sobre a reserva de contingência de no mínimo 1% da receita corrente líquida, as despesas que são vedadas, os critérios para limitação de empenho, critérios com as despesas com pessoal, prioridades de programação das despesas na LOA e a possibilidade de alterações na legislação tributária. Agora eu vou falar um pouco sobre os anexos que compõem a LDO. Dentre eles, temos as despesas de caráter continuado, que seria o município elenca as despesas que ele já tem a obrigação fixa. As principais que a gente pode citar seriam as despesas com pessoal e encargos, o 12º, que é o repasse ao legislativo, o PASEP, que é a contribuição para o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que o município tem que recolher um percentual da receita à União,
a aplicação dos mínimos constitucionais, que são os 25% da educação, 15% da saúde, os precatórios judiciais, que precisamos quitar até 2029, e os parcelamentos firmados junto ao INSS. O anexo de programas, metas e ações e prioridades e indicadores por programas, neles são detalhados o que o departamento necessita e pretende como meta e prioridade para o próximo exercício, para executar. O anexo de metas fiscais, com base nas projeções de receita e despesas, projeta também a meta de resultado nominal e primário para o próximo exercício, o montante da dívida pública. Esse montante da dívida pública, eu faço um adendo que ele é variável, tendo em vista os precatórios, atualização do parcelamento, restos a pagar. Esses resultados dependem de N fatores, entre a disponibilidade de caixa, variação da dívida, restos a pagar, tudo impacta no resultado que vai ser aferido no próximo exercício. A gente faz a projeção na lei hoje, porém, daí a gente observa o quê? Tem um lapso temporal de uns 5 meses entre a elaboração da LDO e a elaboração da LOA. E nesse lapso temporal é grande entre o que vai ser projetado e a vigência em si, que vai iniciar só no próximo exercício. Então, esse planejamento feito inicialmente na LDO, ele é revisto à época da elaboração da LOA. Agora eu vou falar um pouquinho sobre as metas fiscais anuais, que elas são projetadas na LDO em valores correntes e constantes. O que seria? Os valores correntes seriam os valores considerando a inflação projetada para o período. E os valores constantes seriam os valores correntes deduzidos os índices de inflação. E essas metas, que são projetadas para agora, no próximo exercício, elas são avaliadas quadrimestralmente. Se perceber que não está atingindo, o município tem que rever o andamento e utilizar de mecanismos que são previstos na LDO, como limitação de empenho, limitação também de movimentação financeira, visando o quê? Para atingir essa meta de resultado nominal, o resultado primário que foi projetado na LDO. Aqui eu vou citar um pouco dos anexos, né, que compõem. São os programas, metas e ações, as metas anuais, aí avalia as metas fiscais, o cumprimento das metas fiscais do exercício anterior, as atuais com os 3 últimos exercícios, a evolução do patrimônio líquido, a origem e aplicação de recursos obtidos com alienação de ativo, estimativa e compensação da renúncia de receita, caso o município venha efetuar alguma. No caso, hoje, o que é previsto no anexo da LDO são as isenções do IPTU, margem de expansão das despesas obrigatórias de caráter continuado. Aqui eu vou citar um pouquinho dos programas que compõem a LDO. Como vocês podem observar, são 53 programas. Eu vou citar somente alguns a título de exemplo para vocês entenderem um pouquinho como que é alocado na peça. Tem um programa para poder contabilizar os encargos especiais e acompanhar a evolução dessa despesa. Parcerias com o terceiro setor, merenda escolar de qualidade, serviços de saúde, desenvolvimento do turismo, serviços de saneamento, construção e melhorias de praças, parques e jardins, preservação ambiental, manutenção do Fundo Municipal de Saúde, média e alta complexidade, convênios, emendas estaduais e federais, Bloco da Proteção Social Básica, CRAS, emendas impositivas do Poder Legislativo, que também já está previsto no da LDO, que é até 2% da receita corrente líquida realizada no exercício anterior. Então, já fica esse valor já reservado. Que aí, na elaboração da LOA, aí os vereadores vão discriminar certinho onde vai ser alocado cada valor. Manutenção do Fundo Municipal de Saúde e recursos federais, manutenção do Fundo Municipal de Saúde e recursos estaduais. Aqui eu vou falar um pouquinho dos valores por função de governo, alocados na LDO, que totalizam 132.500.000. Função legislativa, R$ 2.514.000. Função administração, R$ 12.203.725. Função da assistência social, R$ 6.618.793. Previdência social, R$ 946.000.
Função da saúde, R$ 36.807.894. Educação, R$ 38.824.090. Cultura, R$ 1.126.300. Urbanismo, R$ 12.477.600. Saneamento, R$ 4.792.100. Gestão ambiental, R$ 2.173.000. Agricultura, R$ 1.562.061. Comércio e serviços, R$ 841.400. Transporte, R$ 2.159.200. Esse transporte, eu faço um adendo, não é o transporte escolar, porque o transporte escolar está alocado na função 12. Esse transporte aqui está alocado serviços rurais, pedágio e trânsito. Função desporto e lazer, R$ 1.338.337. Encargos especiais, R$ 4.353.000, que aqui estão alocados os parcelamentos precatórios, o PASEP e o juro dos parcelamentos também. E os RPVs também, que o município paga, que além dos precatórios tem o RPV, que são ações judiciais que vão sendo obrigatório o pagamento já no decorrer do exercício. Reserva de contingência, R$ 3.762.500. Porque esse valor alto está alocado os 2 milhões e pouquinho de emenda impositiva do Legislativo, mais 1.400.000 de reserva de contingência do município. Aqui, sobre os riscos fiscais que tem que ser previsto na LOA. São a avaliação de passivo, é a avaliação dos passivos contingentes que podem afetar o equilíbrio das contas públicas. Aqui, como exemplo, a gente pode citar ações judiciais, no caso dos RPVs, ou alguma outra ação que venha acontecer no decorrer do exercício, o município tenha que arcar com esse valor imediatamente. Discrepância de projeções de receitas, frustração na arrecadação, que pode ocorrer. Contrapartidas de convênio não previstas ou atualizadas. Aí aqui a gente fez a previsão, uma estimativa dos valores que possam ocorrer no próximo exercício, que possa afetar as contas públicas, e na outra coluna a gente precisa elencar as providências. Quais seriam elas? Limitação de empenho, abertura de crédito adicional a partir da redução da dotação de despesas discricionárias ou utilização da reserva de contingência. Cada caso sendo analisado e vendo onde encaixa a providência. Aqui nós fizemos esquematizamos assim um resumo sobre a estimação das receitas à base de cálculo no espaço fiscal, que é a capacidade prevista de arrecadação, o histórico de arrecadação e as receitas correntes tributárias, a previsão para o próximo exercício. Dos passivos, a gente também considerou o quê? O monitoramento do endividamento e os resultados fiscais, que é do resultado nominal. Conforme citado anteriormente, essa primeira previsão é baseada nos índices oficiais divulgados. Porém, o comportamento da receita, da despesa e das demais situações que podem ocorrer serão analisados no momento da elaboração do orçamento, que é mais adiante, que tem um prazo até setembro para enviar aqui para o Legislativo. Aqui, dos anexos de metas, os parâmetros. As receitas, as projeções dos valores a serem arrecadados, as despesas, projeção também dos gastos no período. O resultado primário, a economia fiscal que o governo se disporá a alcançar, restante da economia, controle de despesa, o estoque da dívida em relação ao resultado nominal, que influencia os restos, precatórios, parcelamentos, a dívida pública. Do parcelamento e do precatório, eu mencionei que é variável porque anualmente o município recebe o mapa orçamentário do TJ, às vezes informando o quê? Inclusão de novas dívidas. Então, é uma dívida que hoje você finaliza o exercício com X valor. Para o próximo exercício, você já tem que considerar mais essa inclusão que o TJ informa. Então, é variável. A dívida pública, o montante que garanta o equilíbrio fiscal. E agora eu vou mencionar a coleta de dados que teve uma enquete online, que teve um período de participação de 20 de março a 8 de abril. Aqui nós colocamos um print da tela da divulgação. E agora eu vou falar um breve resumo das participações que a gente teve nesse período. Os munícipes
participaram e as sugestões a gente vai encaminhar para os departamentos, como é feito todo ano, para analisar e ver o que já pode ser executado, o que pode incluir já na LOA para o próximo exercício. E a gente sempre enfatiza que a participação da população é importante. Na educação, o pessoal pediu prioridade na educação infantil, ensino fundamental, citando atividades complementares. No ensino superior, o apoio ao fornecimento de transporte. Ensino profissionalizante, aumentar a oferta de cursos, aí citaram a ETEC. Educação especial e merenda escolar também para priorizar. Manutenção das escolas, alambrados e limpeza. Acessibilidade, o pessoal também solicitou o quê? Ouvir os usuários no planejamento dessas obras antes de fazer projeto, para saber a necessidade de quem utiliza. A saúde, citaram consulta médica online e rever algumas rotinas visando melhoria nos atendimentos à população. Aqui o munícipe citou a questão de agendamento. E o programa de fornecimento de medicamentos, até que o munícipe consiga via judicial em relação ao Estado. Saneamento e recursos hídricos, analisar reajuste da tarifa de água e esgoto, visando ofertar um serviço melhor à população. Planejamento e gestão, parceria com outros órgãos e instituições de ensino para a formação e capacitação dos servidores municipais. No turismo, citou acessibilidade nos eventos, local reservado a este público devido à aglomeração. Gestão fiscal e tributária, fiscalizar a acessibilidade, lojas, prédios públicos, praças, calçadas, entre outros. Desenvolvimento econômico, formação e capacitação dos jovens para o mercado de trabalho. Planejamento, departamento voltado exclusivamente a este fim. Aqui, sobre o meio ambiente, conscientização e preservação sempre, não somente em datas específicas. Desenvolvimento econômico, curso gratuito, atendimento ao cliente, aos vendedores do comércio local. Empreendedorismo, inovação do comércio local, com palestras e cursos capacitantes. E aqui citou novamente capacitar jovens para o mercado de trabalho. No esporte, o pessoal citou a volta da tarde de recreação, abertura da piscina municipal aos finais de semana, acessibilidade nas quadras e ginásio, parceria com o DEMET para fomentar esporte nas escolas. E quanto à cultura, citou os eventos, analisar a acessibilidade local e também a questão de banheiros químicos voltados à pessoa com deficiência para melhorar essa acessibilidade. Aqui eu vou citar as principais obras que os munícipes solicitaram na participação. Pessoal, a gente percebe que uma das maiores necessidades apontadas por quem participou são os recapeamentos. Assim, o que a gente tem a mencionar? Já tem alguns convênios em andamento. Algumas situações aqui citadas também são habituais já nas demandas do departamento, porém, há também as emendas do Poder Legislativo que ainda vão ser executadas, que incluem alguma dessas solicitações que foram feitas. Aqui, citaram recaps, escolas e creche, manutenção e acessibilidade, posto de saúde. Aí, quanto a esse item, tem uma obra em andamento na Vila Alegrete e tem um novo que será construído para o assentamento, também tudo mediante convênio. Parques e praças, melhorias, calçamento, melhorias no balneário Laranja Doce, manutenção de guias e sarjetas e reforma do telhado do ginásio, que solicitaram e mencionaram, que é uma demanda urgente. Esse daqui tem um convênio em andamento também, que será feita a licitação em breve. Então, provavelmente, essas obras, já no decorrer desse exercício, algumas já terão a execução. Quanto às melhorias no balneário, eu cito 3 emendas impositivas que tem para execução já agora em 24, que são 4 bebedouros refrigerados, ponto turístico com espaço para fotos, ponto de apoio ao ciclista. No momento, são esses dados que nós tínhamos a apresentar. Agora eu deixo aberta a palavra para quem queira fazer o uso. Boa noite, Carla. Boa noite, Juliana, aqui representante do Poder Executivo. Boa noite, Gabriel,
representando a Comissão de Finanças, aos nossos colaboradores, Mariana e Robinho, que aqui estão presentes, para que possa tornar possível essa audiência pública no local. De antemão, gostaria de, em nome do presidente da Câmara, dizer que ele não pôde estar presente por um compromisso anteriormente, mas que as portas da Câmara sempre estão abertas aqui para que o Poder Executivo possa realizar suas audiências. Nós temos visto a dificuldade que o setor de contabilidade tem enfrentado na Prefeitura, não por falta de capacidade das pessoas que ali trabalham, pelo contrário, nós temos percebido um esforço de vocês para adequar o orçamento da melhor maneira possível, não só de hoje, nós já dizemos em outras audiências públicas, a dedicação que vocês têm, e aqui nós temos que deixar aqui registrado os nossos parabéns pelo empenho que vocês têm ali no setor. Nós sabemos que é um setor, talvez um dos mais complexos, se não o mais complexo da Prefeitura, visto que tem que gerir um orçamento a qual os próprios departamentos, os próprios setores, nós identificamos que não conseguem enxergar como fazer essa parte contábil. Nós já deixamos aqui registrado em outro momento que talvez uma figura do orçamentista para ajudar os departamentos, também não é culpa muitas vezes deles, porque nós não podemos muitas vezes exigir de um diretor por exemplo, aí de cultura, que tem essa noção contábil. Então talvez para vocês, eu sei que o braço acaba ficando curto pela demanda de serviço, então talvez uma figura ali do orçamentista nós voltamos aqui frisar para ajudar, para que logo após a hora que vem a lei orçamentária possa aí fazer o mais próximo do possível. Nós sabemos que ser exato no poder público é quase que impossível, porque nós temos as imprevisibilidades que acontecem, nós temos também a parte política que nós sabemos que é inegável que também acontece em determinados momentos, e nós sabemos também a dificuldade. Nós vimos ali a participação popular, 8 pessoas participaram com sugestões, nenhuma presença da população aqui. Eu não sei se talvez é a falta de divulgação ou também a falta de interesse de não estar aqui num momento tão importante, né? Nós vimos ali algumas sugestões, nós sabemos que o RECAP é o campeão de reclamações, tanto para os vereadores, tenho certeza que para a Prefeitura, e é um dos grandes desafios que a atual gestão e a próxima vai ter que enfrentar. Eu fico aqui triste também de não ter as pessoas que vão se candidatar agora em outubro para as eleições, para estarem presentes, para também estarem entendendo como funciona, para também aqueles que assumirem ano que vem estarem preparados para esse grande desafio. Em relação às emendas impositivas, ficou muito bem frisado na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que é algo que nós preocupamos, e nós vamos depois, na lei orçamentária, ser bem enfático nisso, da falta do cumprimento das emendas impositivas. É algo que nós viemos aqui neste momento solicitar que com o Poder Executivo isso seja efetivado, porque o problema da não execução de uma emenda impositiva, ela é enorme. Primeiro porque já está previsto aqui, como vocês trouxeram, na lei de diretrizes. Depois vai estar previsto as nossas indicações na lei orçamentária. Existe a possibilidade dos impedimentos técnicos que até neste momento não foram colocadas. E a não execução, principalmente a falta de empenho até o final do ano, até o dia 31, pode ocasionar ali um problema jurídico muito grande, né? Então está descumprindo uma lei, e o descumprimento de uma lei cabe inclusive cassação de quem é o gestor da pasta. Nós vimos aí em outras cidades isso acontecendo. Mas não é isso que nós queremos que aconteça, até porque quando nós colocamos uma emenda impositiva, nós colocamos para que ela seja cumprida, porque algumas reclamações que vocês receberam, a própria resposta veio de uma emenda impositiva. Então, as emendas impositivas nada mais são do que um anseio da população. Então, quando nós levamos ali o ponto do ciclista, é justamente porque os ciclistas, que têm crescido muito, têm solicitado e vão solicitar também para vocês. Nós vamos, depois, na hora que chegar aqui nessa casa, dar uma analisada nas tradicionais emendas que muitas vezes a gente faz, dentro da lei de diretriz orçamentária, algo que a gente possa não concordar, mas nos últimos anos a gente também tem que deixar aqui agradecer que algumas mudanças vocês já mandam alterado, porque sabe que nós vamos alterar, então vocês já facilitam o nosso trabalho, também facilitam de vocês,
E o mais importante é que a gente possa casar esses 3 momentos contábeis para que a gente possa, com a execução, chegar o mais próximo das necessidades das pessoas. O que nós temos que fazer, e é algo que nós vamos também chamar a atenção do nosso presidente, para que motive as pessoas a estarem aqui presentes. Porque quanto mais opiniões, mais sugestões, o risco de errar é menor. Né? Nós vamos errar sim, porque é passível, mas o risco de errar é menor. E também nós temos que se ater, se não fizeram, da questão do esgoto na represa. Né? Então, não sei no final como vai vir preparado, mas o esgoto na represa vai ser um dos grandes desafios, visto que essa questão jurídica vai nos ocasionar ao município, inclusive multa diária. Então, é uma preocupação que hoje eu venho aqui chamar a atenção para que seja incluído já nas diretrizes, para que depois na lei orçamentária nós possamos aí dar os outros passos para que o município não sofra sanção. Do mais, desejo a vocês sucesso aí na finalização na lei de diretrizes orçamentárias. Estamos aqui à disposição para também o que nós podemos ajudar. Muito obrigado. Complementando a fala do Trombini, já aproveitar para anunciar, assim, para divulgar aqui já para os presentes e também a gente divulgar depois para a população. No mês de maio, nós tivemos a ideia de, frente a essa... A gente percebe assim, que a população não costuma participar, seria muito interessante, igual ele falou, né? Para a gente poder ouvir também, porque, igual eu falei, às vezes a gente está lá no departamento e não tem noção. Até o pessoal dos outros departamentos, tipo educação, saúde, que são os maiores, não tem, assim, noção de, às vezes, de alguma necessidade da população. Nós tivemos a ideia de colocar caixinhas em alguns locais, assim, a gente pensou o quê? Nas UBS, SF, alguns locais para a população participar. Deixar as caixinhas para fazer essa coleta, porque às vezes também nem todo mundo tem a oportunidade de participar online. Fazer essa coleta, já avisando para a preparação da LOA. Seria isso hoje. E agradecer a participação de todos e dizer que estamos sempre à disposição da população para o que precisar. Uma boa noite a todos.